Glória a Deus. Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Fabiano Santana, simples servo. Meus queridos e amados irmãos, estou fazendo essa live aqui para o nosso ser livre espiritual, para a nossa edificação espiritual, para a glória do Deus triuno de Israel, para a glória de Deus, né? E eu quero começar essa live com oração, porque quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Sendo assim, oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de poder, Deus poderoso, Deus todo-poderoso, Senhor Altíssimo, entro na Tua presença como pó, como cinza, como barro, ó Deus. Meu Deus, porque na Tua presença eu sou pó, sou cinza, eu sou barro. Meu Deus, eu quero Te pedir perdão pela minha imperfeição, pelos meus pecados cometidos por ação, obras e práticas e palavra. Meu Deus, me perdoe em nome de Jesus, meu Deus. Ó Deus, eu quero Te apresentar essa live nas Tuas mãos. Abençoa essa live nessa noite para a glória, para a honra, para o louvor do Teu eterno nome. Fala conosco por intermédio da Tua palavra mais uma vez, Pai, nessa live, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu eterno nome. Joga por terra todo impedimento, joga por terra toda barreira, joga por terra todo empecilho, joga por terra todo mal na autoridade do nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso nessa noite. Ó Deus, a Tua palavra nos diz, ó Deus, em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim, respondeste-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Senhor Jesus, Tua palavra diz, segundo de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então virei do céu, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Ó Deus de Israel, Deus Altíssimo, Deus tremendo, Deus poderoso, Deus todo-poderoso, toma direção, toma primazia, aleluia, para essa live, para a honra, para a glória, para louvor do Teu nome. Toma primazia, Senhor, toma em primeiro lugar nessa live, ó Deus Altíssimo, Deus poderoso. Pai amado, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã que vai assistir essa live, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa ricamente, poderosamente, Espírito Santo da verdade, o Espírito de Deus, pela Tua misericórdia, Espírito Santo, abençoa. Ó Deus, perdoa nossas iniquidades, nossas fragilidades, nossas fraquezas, nossas falhas, em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa, meu Pai querido, Pai Santo, esse irmão, essa irmã que está assistindo essa live, meu Pai amado, Pai Santo, ricamente, poderosamente. Vai tocando, Espírito Santo, vai quebrando toda barreira, vai quebrando todo mal, vai quebrando todo impedimento, vai quebrando todo laço, vai quebrando toda obra das trevas, vai dissipando toda obra maligna, vai dissipando todo espírito de perturbação nessa noite, vai jogando por terra toda obra satânica, toda obra diabólica, vai desfazendo com toda obra maligna nesta noite, para a glória, para a honra, para o louvor do Teu eterno nome. Ó Deus, que eu desapareça, que Teu Espírito Santo apareça, Pai amado, nessa noite, para a glória do Teu eterno nome. Senhor amado, fala conosco segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Pai amado, fala, meu Pai, não é aquilo que nós queremos ouvir por intermédio da Tua palavra, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, Senhor. Ó Deus amado, Deus santo, em nome de Jesus de Nazaré, joga por terra toda barreira, joga por terra todo impedimento, todo empecilho, todo mal. Continua conosco, nos abençoando, nos dando vitória, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu vou ler a palavra de Deus aqui, num capítulo bastante conhecido, e em um versículo bastante conhecido também, capítulo bastante conhecido, e um versículo bastante conhecido para a nossa edificação espiritual. Seja bem-vindo à nossa live, irmão Douglas. Deus te bendiga, vai compartilhando essa live aí, convidando mais pessoas para participar conosco, servo do Altíssimo, dessa live abençoadíssima para a glória do Deus triuno de Jacó. Livro de Efésios, capítulo de número 5, a saber, o versículo de número 18. Glória a Deus. Estamos aqui em torno do nome de Jesus Cristo. Digno de glória é Jesus de Nazaré.
Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou ler mais uma vez. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, esse capítulo que ora nós acabamos de ler e esse versículo, essa carta que ora nós acabamos de ler, é uma carta do apóstolo São Paulo endereçada à igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso ficava localizada na antiga Ásia Menor. Éfeso ficava de junto da Turquia. A progressiva cidade de Éfeso ficava a cerca de 100 quilômetros distante do mar de Tiberíades. A distinta cidade de Éfeso era uma cidade progressiva, era uma metrópole nos dias do apóstolo das missões, apóstolo São Paulo. Seja bem-vindo, Tiago Espínola, à nossa live. Deus te bendiga também, com toda a sorte de bênção. Profeta, Deus é contigo, Deus é conosco. Quero desejar aí boas-vindas para Tiago Espínola, meu primo, diretamente aí da progressiva de cidade de Feira de Santana, Bahia. Este abençoado. Deus te bendiga, Tiago. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade metrópole. Segundo o historiador Flávio Josefo diz que na progressiva cidade de Éfeso tinha quase 3 milhões de habitantes. A cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita. Segundo o historiador judeu, quando eu falo historiador judeu, isso é historiador judeu de origem judaica, Flávio Josefo diz que na progressiva cidade de Éfeso existia 3 templos. O primeiro templo era em honradez, em honra ao deus Baco. Baco era conhecido como o deus do vinho, o deus da bebida forte, o deus da mitologia grega. O segundo templo que tinha na cidade de Éfeso era em honradez a deusa Mercúrio. A deusa Mercúrio recebe o nome da deusa do amor, ou a deusa do sol, ou da lua, ou da guerra, ou deusa da vegetação, ou a deusa do sexo mania desenfreado. Vem comigo, por favor. Na cidade de Éfeso também existia um templo em honradez à deusa Diana. A deusa Diana era conhecida como a deusa do sol, a deusa da lua, a deusa... Oh, glória, amém. A deusa do amor, a deusa da guerra. Então, na cidade de Éfeso existia 3 templos. A deusa Mercúrio era conhecida como a deusa do sexo mania desenfreado. E segundo o historiador Flávio Josefo diz que adolescente entre 14 e 16 anos de idade ia para o templo de Mercúrio se prostituir, praticar sexo mania desenfreado do jeito que bem quisesse e entendesse fazer. Sim, na distinta cidade de Éfeso existia uma livraria. Segundo o historiador Flávio Josefo diz que na distinta cidade de Éfeso existia uma livraria que vendia mais de 3.000 exemplares, mais de 3.000 livros de ocultismo, macumbaria, bruxaria, feitiçaria. Na distinta cidade de Éfeso existia muitos magos e as pessoas trabalhavam com magia negra. Existia muitas pessoas que trabalhavam lá com mágicas, com macumbaria, com feitiçaria. No ano 58 da era cristã, depois de Cristo, o apóstolo das missões São Paulo, ele pegou o pergaminho. Agora o pergaminho era oriundo de pele de cabra ou pele de carneiro. O pergaminho provia, era oriundo da península da Grécia. E Paulo agora escreveu Tiago Espínola
a sua carta endereçada à igreja do Senhor na distinta cidade de Éfeso. E Paulo disse em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O pastor da igreja de Éfeso era um jovem por nome Timóteo. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. O pai de Timóteo era gentil de origem gentílica, era pagão, era grego. A avó de Timóteo era judia de origem judaica, Dona Eunice, vem comigo, por favor. A mãe de Timóteo também era judia de origem judaica. E a Bíblia faz questão de dizer, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, Paulo, agora cheio do Espírito Santo, carregado, guiado, usado, impelido pelo Espírito do Senhor, Paulo disse: e não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. No texto do grego, em outras traduções do texto grego, do grego clássico, que é o mais comum, mais popular, do grego koiné, o que o apóstolo São Paulo estava dizendo para a igreja de Éfeso foi o seguinte: deixa o adultério, deixa a lascívia, deixa a vaidade, deixa a prostituição, deixa a vida dupla, a vida promíscua, larga essa desgraça e seja cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja de Éfeso estava vivendo uma vida caótica, desgraçada, espiritualmente falando. A palavra desgraça no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno significa algo que não tem graça, a ausência da graça de Deus. Tudo aquilo que não tem graça, que não tem a graça de Deus, é uma desgraça. Então Éfeso estava vivendo uma vida desgraçada espiritualmente. Por quê? Porque marido traía mulher dentro da igreja de Éfeso. Mulher traía marido dentro da igreja de Éfeso. Os irmãos iam para o culto, dava glória a Deus, e quando terminava o culto, ia para o templo de Baco encher a cara, tomar vinho, tomar uísque. Ia para o templo de Baco tomar bebida forte. Aí Paulo, sabendo disso, usado pelo Espírito Santo, Paulo disse: deixa esses pecados, deixa essas misérias do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Esse vinho aqui é um pecado. E não vos embriagueis com a imoralidade, e não vos embriagueis com a prostituição, com a vida promíscua, com o adultério, com a vaidade, com a lascívia, mas seja cheio do Espírito Santo. Estamos vivendo uma época hoje que é difícil ver um crente cheio do Espírito Santo, porque crente cheio do Espírito Santo a gente conhece por algumas atitudes. Por exemplo, escute por favor, existe alguns crentes dentro da igreja que às vezes deve a A, deve a B, deve a C, deve a D, e as pessoas chegam para ele, até mesmo cobra, e ele fala: eu ainda não recebi dinheiro para pagar, eu não tenho dinheiro. Mas mesmo, irmão, mesmo assim, quando recebe o dinheiro, gasta o dinheiro em outras coisas e não paga quem deve. É crente caloteiro, e crente caloteiro não é cheio do Espírito Santo. Crentes que não têm palavra, crentes que são caloteiros. Uma coisa é a pessoa não ter dinheiro para pagar, outra coisa é a pessoa falar assim: vou receber dinheiro tal data, tal dia, pegar no dinheiro e não pagar as dívidas, não pagar as contas. É crente caloteiro que não tem testemunho, que não tem caráter. Hoje está difícil ver dentro das igrejas um crente cheio do Espírito Santo. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a hipocrisia está dentro da igreja. A hipocrisia está em cima dos púlpitos da igreja. Os pastores pegam o microfone e falam assim: olha para o teu irmão e fala: eu te amo no amor de Jesus. E aquela cambada de gente safada olha um para o outro e fala assim: eu te amo no nome de Jesus. E por trás fala: irmão, julga o irmão, não ajuda o irmão, não ajuda
não ajuda em oração, crentes fingidos, crentes hipócritas, crente de capa, diz que ama o irmão, mas deseja o mal ao próximo, diz que ama o irmão, mas quando vê a luz do irmão cortar, a água do irmão cortar, dá risada, zomba, ri, desfaz. Crentes dentro da igreja que quando o casamento do irmão acaba, ri da miséria dos outros. Crentes dentro da igreja que quando a irmã conta que o esposo saiu de casa, em vez de ajudar a irmã em oração para Deus trazer o marido para casa, zomba da miséria da irmã. Tá vendo aí? Perdeu o marido saiu de casa e depois está dentro da igreja saltando, rodopiando, pulando, dizendo que é cheio do Espírito Santo. Não é, irmão, não é cheio do Espírito Santo, não é cheio, não pode ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo já se chama Espírito Santo, ele é santo, e como ele é santo, ele não posa em carniça. Como ele é santo, ele não posa em pecado. Como ele é santo, ele não usa quem está com vaso sujo na presença dele, oh glória. Como eu vou falar aqui nessa live, eu vou falar. Como ele é santo, ele não usa quem está em adultério. Como ele é santo, ele não usa quem está na prostituição. É outro espírito, menos o Espírito Santo. É Satanás, é os demônios, menos o Espírito Santo. Porque como ele é santo, ele não habita em templo sujo. Escuta essa. Como o Espírito Santo é santo, ele não habita em templo sujo. Eu fico olhando umas crentes no Facebook, umas crentes no WhatsApp nua, pelada, despida, e tem uns profetas entregando profecia de bênção, profecia que vai ricar, profecia que Deus vai dar, que Deus... Não é Deus, irmão, não é Deus, não é Deus falando, não é Deus falando. Gente rebelde, nua, no púlpito da igreja, recebendo profecia de vitória. Não é Deus que está falando, não é Deus. Pode ser Deus Dete, mas o Deus que eu conheço não é, irmão, não é Deus que está falando, não é. Pessoa na vida pecaminosa no altar, pessoas em prostituição recebendo profecia de bênção. Irmão, escute, Deus é santo e pecado não perpetua na presença de Deus. Para Deus te abençoar, meu filho, larga a amante. Para Deus te abençoar, larga a mulher que não é tua. Para Deus te abençoar, deixa a vida promíscua, deixa a vida de pecado na presença de Deus, meu amigo. O Espírito Santo é santo e não habita onde tem pecado, mas o problema é que nossos profetas hoje não denunciam mais o pecado. Os pastores hoje não pregam mais contra a vida promíscua. Por quê? Porque o dinheiro dele diminui na igreja. É porque não dá dinheiro, não é bandido, não é ladrão, não dá dinheiro. Aí os ladrão não combatem o pecado, porque o que mais tem na igreja brasileira hoje é pastor bandido, irmão. O que mais tem dentro da igreja hoje é pastor mercenário, só quer gozar do dízimo das ovelhas. Pega as pessoas que não têm conhecimento de Bíblia, que a Maria vai com as outras, que não tem conhecimento, engana. Usa a palavra de Deus para roubar. Mas escute, a tua vida de marajá, às custas do dízimo e da oferta dos membros da igreja, vai acabar. Esse negócio de pastor tá comprando carro novo com dinheiro de membro de igreja, tá andando de avião, viajando de avião com dinheiro de membro da igreja. A esposa dele tá andando de carro importado, comprando roupa de grife no shopping com dinheiro dos membros. Vai acabar esse negócio, irmão, vai acabar esse negócio, porque Deus está levantando o profeta para denunciar essa cambada. O Espírito Santo não habita onde tem roubalheira, meu amigo. O Espírito Santo não habita aonde tem pecado, meu amigo. O Espírito Santo não habita aonde tem pastor que tentou a mulher no altar na igreja. O Espírito Santo é santo, meu irmão. É santo. O Espírito Santo é santo. Paulo disse, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pastor Fabiano Santana, oi. E como é que conhece um crente que é cheio do Espírito Santo? É pelo testemunho que ele dá. É pela vida que ele leva na presença de Deus.
Porque eu não acredito numa pessoa que fala que é cheia do Espírito Santo e ainda traindo a esposa. Eu não acredito numa pessoa que fala que é cheia do Espírito Santo e ainda traindo um esposo. É trapaceiro, engana um, engana outro, passa cheque sem fundo. Não pode ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é santo, ele é Deus. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas seja cheio do Espírito Santo. O diabo não pode com a igreja cheia do Espírito Santo. O diabo não pode com o cristão cheio do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Mas a Bíblia dá algumas características do crente cheio do Espírito Santo. Primeiro, crente cheio do Espírito Santo, ele tem amor. Verdade, Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo no ano 58 depois de Cristo, recebendo sua carta para a igreja de Corinto, Paulo disse no capítulo 13, ainda que eu falasse na língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, de nada adiantaria, de nada seria, de nada valeria. Ainda que eu desse meu corpo para queimar, se não fosse por amor, de nada adiantaria. Versículo 7, Paulo disse, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, meu irmão, o amor tudo espera. 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo João, no ano 95 depois de Cristo, escrevendo sua carta para os irmãos que estavam na província da Ásia Menor, João, ele disse assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque Deus é amor. A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu o evangelista São João no ano 62 depois de Cristo, capítulo 13, versículo 34, Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo de número 27, que o primeiro mandamento é amar o seu teu Deus de toda a tua força, tua alma e o teu entendimento. E o segundo mandamento e maior é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Só que dentro da igreja hoje as pessoas não têm amor. As pessoas não amam. As pessoas procuram mais derrubar do que ajudar o irmão. Uma pessoa dessa não é cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é santo, ele não habita onde tem pecado. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem amor no coração. Ele ama seu próximo. Ele se preocupa com seu próximo. Eu estou pregando para uma raça de víbora, irmão, que não tem amor no coração. Não ajuda o irmão. Não ajuda. Não visita quem está caído. Só faz apontar o dedo, mas não ama. Deus está irado com essa nação por causa dessas coisas. Eu estou pregando para uma geração que não tem amor no coração. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 46. O Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, foi escrito no ano 62 depois de Cristo. O nome Lucas quer dizer, irmão Léo Reis, no grego, filho da luz. Seu nome no português quer dizer médico amado, amado de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 46. Que um certo cidadão descendo de Jericó, os malfeitores, os ladrões pegaram ele, assaltaram, espancaram ele e deixou ele semi-morto.
A expressão semi-morto é quase morto, mas não morto, quase morto. E a Bíblia diz que por aquele mesmo lugar passou o sacerdote. O que é o sacerdote hoje? O pastor da igreja. Só que o sacerdote passou por ali, o pastor passou por ali, viu aquele homem caído na sarjeta e passou de largo. Não acudiu aquele homem. São o que os pastores da igreja fazem hoje. Não acode ninguém, não ajuda ninguém. Hipócritas. Passou de largo o sacerdote. Passou de largo. Por aquele mesmo lugar passou levita vindo do culto. Viu aquele homem na sarjeta caído e passou de largo. Mas a Bíblia diz que por aquele mesmo lugar passou o bom samaritano. Oh, glória! Pegou aquele homem, colocou azeite nas suas feridas, levou para uma hospedaria e disse: deixa ele ficar aí, a despesa dele eu pago. Curou as feridas daquele homem, ajudou aquele homem. Urabacalabachúria. Aquele bom samaritano que passou por aquele lugar representa Jesus Cristo. O bom samaritano. Crentes que não amam, irmão, não é cheio do Espírito Santo. Se você conhece um crente que quando sabe que o irmão separou, zomba, ri da miséria do irmão, ele não tem um Espírito Santo. Se você conhece uma crente que quando fica sabendo que o marido largou a irmã e saiu com a amante, dá risada, zomba, ela não tem um Espírito Santo. Não pode ser o Espírito Santo. Se você conhece um crente que às vezes o irmão está dirigindo, sai de carro e deseja o mal, tomara que ele bata o carro, tomara que morra, tomara que um assaltante tome o carro, ele não tem um Espírito Santo. Que dentro da igreja hoje tem um bocado de crente que deseja o mal próximo. Profetiza a maldição, tomara que morra, tomara que caia em desgraça, tomara que fracasse. Tomara que perca isso, tomara que perca aquilo. Não é o Espírito Santo. Eu estou pregando para uma geração que não tem amor. E sabe que a Bíblia diz em 1 Epístola de João, capítulo 3, versículo 17? A Bíblia diz assim: o irmão ou a irmã que tiver bens no mundo e ver seu irmão padecendo necessidade, e fechar seu coração para não ajudar, nunca teve o amor de Deus no seu coração. A Bíblia diz que nunca teve o amor de Deus no coração. Versículo 18 está escrito, irmão Léo Reis: filhinhos, não amemos de palavra e nem por obra, mas em verdade. Não amemos por palavra e nem por fingimento, mas amemos de verdade. E nisso nós conhecemos que nós somos da verdade. Não adianta você estar dentro de uma igreja e ficar repetindo aquelas palavras mágicas que o pastor manda falar. Olha para o seu irmão e diga para ele: eu te amo na boa de Jesus. Mentira, não ama não. É 7-1, é baratino. Conversa para boi dormir. Não ama. Por que não ama, pastor? Porque quem ama mostra com atitude. O amor é mais do que palavra. O amor é visto pelas obras, pelas atitudes. Você é religioso, mas você não é cristão. Você é religioso porque você anda dentro de um templo feito de pedra, mas você não é cristão. Jesus não é religião. Jesus, ele é Deus, ele é poderoso, ele é o Senhor da igreja, oh glória. A Bíblia diz em 1 Epístola de João, no capítulo de número 1, versículo de número 8 em diante, está escrito: aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus e não ama seu próximo é mentiroso. Como é que você diz que ama a Deus se você não ama teu irmão?
Se você não consegue amar teu próximo, teu irmão que tu vê todos os dias, como é que você pode abrir a boca e dizer que tu ama a Deus se tu não vê Deus? A Bíblia diz em 1 Pedro, João capítulo 3, versículo 8 e diante, que aquele que aborrece seu irmão e não ama seu irmão é três coisas. Primeiro, não permanece nele a vida eterna, está em trevas. Não permanece na vida eterna, está em trevas e nunca conheceu a verdade. A igreja hoje não tem amor. Os crentes hoje não têm amor. Por que não tem amor, pastor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque os pastores hoje, quando chega um irmão de fora, um viajante, na igreja deles, e pede ajuda, e fala, pastor, eu estou precisando disso, 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 disso e disso. É uma burocracia que eles colocam para atender o irmão. Por exemplo, o irmão vem lá de Fortaleza, o irmão vem lá do Rio de Janeiro. Chega aqui em São Paulo, nessas igrejas aqui. Procura essas igrejas aí grandes e até pequenas também. Chega para o pastor, expõe a situação. Pastor, estou precisando disso, 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 disso. Para eles ajudar o irmão, uma burocracia, irmão. Primeiro, eles mentem logo, não têm condições de ajudar. A igreja não tem nada. Mentira, irmão. Mentira. Conversa para boi dormir. Toda igreja tem caixa. No caixa da igreja tem o dinheiro dos membros da igreja, que já é para isso mesmo, para ajudar os viajantes, órfãos, viúva, forasteiro. Não ajuda porque não quer. São religiosos, mas não é cristão. É uma burocracia. Eu não posso fazer nada não. Fala com o segundo pastor. Essas coisas de ajuda com o segundo pastor. Aí bota o irmão, vai ficar igual uma barata tonta, andando dentro da igreja para lá e para cá. O irmão vai no segundo pastor, o segundo pastor, não resolve isso não. Vá até a tesouraria, fala com o tesoureiro. Chega no tesoureiro, a mesma conversa, não resolve isso não. Vá até o irmão fulano, pastor fulano. O irmão fica igual barata tonta, subindo e descendo dentro do templo e ninguém ajuda. São religiosos dentro do templo, irmão, que não tem amor por ninguém. Eles só estão preocupados com eles e com a família deles. Mas o negócio que eu fico olhando, sabe o que é, irmão? Enquanto esse povo arrumar gado, arrumar besta para dar dízimo dentro da igreja deles, eles vão continuar pintando e bordando. Enquanto esses caras achar pessoas que não têm conhecimento para sustentar o império religioso deles, eles vão continuar pintando e bordando, irmão Léo Reis. É uma quadrilha organizada. Uma ranca de bandido que não tem coragem de colocar um oitão na cintura porque não tem atitude de partir para o assalto. E aí rouba o povo com a palavra de Deus. Os ladrões que assaltam aí fora, meu irmão, eles assaltam porque ele não é crente, não conhece a verdade. Tá errado, tá. É crime, mas ele não conhece a verdade. E esses pastores que conhecem a palavra de Deus ficam assaltando o povo com a Bíblia. Verdade, Deus. Todo mundo sabe quanto um vereador ganha. Todo mundo sabe quanto um prefeito ganha. Agora pergunta pro teu pastor quanto é que ele ganha da igreja por mês para ver se ele vai falar. Pergunta. Eu dou minha cara tapa se ele falar a você quanto é que ele ganha por mês. Pergunta. Pergunta como é que ele conseguiu a fazenda que ele tem. Como é que ele conseguiu o carro novo que ele anda. Como é que ele conseguiu o avião que ele tem. Pergunta. Trabalhando que não foi.
Porque enquanto tiver gado para sustentar o sistema religioso desses caras, esses caras vão continuar pitando e bordando. Mas esse negócio vai acabar, irmão. Esse negócio vai acabar porque Deus é Deus. Deus é Deus, e a Bíblia diz em Salmo 101, versículo 7, o que usa de engano dentro da casa de Deus não ficará firme. Tem pessoas que vai para o mundo porque estavam usando de engano dentro da casa de Deus, e foi o próprio Deus que vomitou para fora. Oh, glória! Porque o que usa de engano não ficará firme na presença de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo de número 1, está escrito assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda árvore que não dá bom fruto, ele corta e lança no fogo. E a que dá bom fruto, ele poda, ele limpa, para que dê mais fruto ainda e o fruto daquela pessoa permaneça. Tem muita árvore aí que estava na igreja de engano, que não estava dando bom fruto, irmão Léo Reis, que foi o próprio Deus que cortou e jogou para fora. Porque o que usa de engano não ficará firme na presença de Deus, na congregação do justo. Então a igreja hoje não tem amor. As pessoas cantam sobre amor. Pregam sobre amor, falam no culto inteiro sobre o amor, mas não vive o amor. Verdade. Quando aparece uma irmã e apresenta para o pastor 2 recibos de luz, e fala: pastor, estou com esses 2 recibos de luz aqui, eu só vou receber dinheiro daqui 1 mês ou 2 meses, mas daqui é urgente, pastor. Enquanto meu dinheiro não sai, pastor, tem como o senhor me ajudar a pagar esse recibo aqui? Eles mentem. Ah, irmão, não tem condições não, porque a igreja está em construção. Mentiroso. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 14, que a fé sem obra é morta. E a obra sem fé também é morta. Aí Tiago usa uma alegoria, uma metáfora, uma comparação e diz: irmãos, se porventura entrar no meio de vocês um irmão ou uma irmã precisando de veste, ou alimento, ou alguma coisa, vocês porventura vai bater no ombro dele e dela vai dizer: ide em paz? Não, Senhor. Vocês têm que vestir aquele irmão. Vocês têm que dar de comer para aquele irmão. Verdade. Por quê? Por quê? Por quê? Porque fé sem obra é morta. E obra sem fé também é morta. Só que hoje, quando chega um irmão, a irmã, e apresenta para essa pastorzada do Brasil um recibo de luz e de água, ele fala assim: vamos orar. Ô pastor, ninguém vive só de oração não, rapaz. Toma vergonha na tua cara. Ajuda o órfão da igreja. Ajuda o povo da igreja. Você só tem a vida boa que você tem, rapaz, por causa do povo. Verdade. Você só anda no carro que você anda por causa do dinheiro do povo. Então o dinheiro que entra dentro da igreja é para você ajudar os necessitados, pastor. Não é para você ficar milionário, não. Não é para você comprar jatinho, comprar avião, abrir empresa, não, rapaz. É para tu ajudar o órfão necessitado. E outra, não é só ajudar quem é crente, não. Até quem é descrente também. Verdade, Deus. É uma burocracia, irmão. Já preguei em igreja no Brasil, de chegar um irmão com 4, 5 filhos, passando fome, precisando de remédio. E o pastor, parecendo investigador, queria saber a vida do cara todo, de onde veio, você faz o quê? Deixa eu ver seu CPF, deixa eu ver sua identidade, para dar uma esmola pro cara, irmão. E a vez nem ajuda. Essa ranca de religioso vai pagar caro no dia do juízo final. No dia do juízo final, do acerto de conta, Deus não vai querer saber de nada, irmão. Deus vai descer e exercer o seu juízo, porque ele vai vir como juiz para julgar.
No dia do juízo final, essa cambada pagará um preço caro diante de Deus. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque em muitas igrejas no Brasil, pastor não é mais pastor, rapaz. Em muitas igrejas no Brasil, rapaz, pastor é empresário, igreja é empresa, e crentes são negócio deles, rapaz. Verdade, Deus. A maioria das igrejas hoje é comércio, é empresa, irmãos. Verdade. É comércio. O negócio virou comércio. Quer ficar rico, abre uma igreja e começa a mentir. O cabra hoje que não quer com nada mesmo, não quer fazer nada. E quer ficar rico para outra, é só abrir uma igreja e começar a contar um bocado de mentira em cima do púlpito. Ele mete logo o carro importado. Ele abre logo loja, empresa. Quer ficar milionário, é só abrir uma igreja hoje e começar a mentir. Verdade. É, irmão Antônio. Agora, quando o pastor é sincero, é honesto, não mente, prega a verdade, se tiver uma bicicleta é muita coisa. Agora, mentiroso, falso profeta, mercenário, anda de avião, anda de carro importado porque mente para o povo. Só que o povo não tem conhecimento da Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Sabe que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra de Deus. Então, crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele tem amor. Ele procura ajudar o seu próximo. Ele se alegra quando ouve dizer que um irmão recebeu uma bênção. Ela se alegra quando fica sabendo, quando ouve dizer que uma irmã foi abençoada. Mas hoje em dia, eu já vi irmão dentro da igreja falar assim: fulano de tal ganhou um carro, comprou um carro trabalhando, tomara que bata o carro, tomara que fulano morra. Crente dizendo isso, desejando mal ao próximo. E depois está lá cantando no coral: eu louvarei o Senhor, eu louvarei o Senhor. Hipócrita, hipocrisia. Deus quer conserto dentro das igrejas brasileiras. Deus quer conserto no Brasil. Verdade. A idolatria está dentro dos templos. Pastores presidentes fazendo reunião com o ministério e dizendo para os pastores: a partir de hoje, dentro das salas de vocês, no gabinete da igreja de vocês, tem que ter o quadro com minha foto. Idolatria, irmão. De igreja é Jesus de Nazaré, irmão Antônio. Verdade. Igreja não foi feita para dar glória para homem. Evangelho não foi feito para encher poço de homem. Igreja é Betel, igreja é casa de Deus. A idolatria está dentro dos templos religiosos. O cara abre a igreja, faz um quadro com a foto dele e coloca lá para se sentir o cara. Pastor presidente fulano de tal. Que tem que aparecer Jesus. João Batista foi o maior pregador do Novo Testamento da Bíblia. Tirando os apóstolos, o apóstolo Paulo, etc. Mas João Batista pregava contra o pecado, dizia: raça de víbora, que vos ensinou a fugir da ira vindoura. E sabe que João Batista disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Pastores abrindo igreja e colocando na porta da igreja a foto dele e da esposa dele. Pastor presidente fulano de tal. A igreja não é tua. A igreja é de Jesus Cristo de Nazaré. Toma vergonha na cara. Desce do teu pedestal. A glória é de Deus.
que tem que aparecer é Deus. Então Paulo disse, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A primeira característica que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é se ele tiver amor pelo seu irmão. Mas não é amor de palavra, não. Amor com obra. Eu tenho 2 sapatos, meu irmão não tem. Eu como cristão, servo de Deus, a minha obrigação como cristão é dar um sapato para o meu irmão. Eu tenho 2 ternos, 3 ternos, o irmão não tem. A minha obrigação é dar um terno para o irmão. Verdade. O evangelho é poder de Deus. Mas nós temos que pregar o evangelho e viver o evangelho na sua essência. Não adianta pregar e não viver. Não adianta pregar o amor e não viver o amor. Primeira característica que o crente é cheio do Espírito Santo é se o crente tiver amor no coração. Amor pelo seu próximo. E Paulo disse, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que mostra que o crente é cheio do Espírito Santo não é se ele pular, não. Não é quantos pulos que ele dá na igreja, não. Isso aí é manifestação do Espírito Santo. Isso aí não quer dizer que o crente é cheio do Espírito Santo. Deus usa ele por misericórdia. Porque eu creio que Deus usa o vaso para pular. Por que não? O operar é dele, ele faz como ele quer. Mas isso não quer dizer que o crente é cheio do Espírito Santo, porque ele dá 2 pulos ou 3 pulos. O que diz que o crente é cheio do Espírito Santo não é porque ele profetiza, não. Porque profetizar, ele profetiza por dom. E dom espiritual não garante salvação de ninguém. Dom espiritual não garante a entrada no céu de ninguém. Dom espiritual é a ferramenta que Deus nos deu para a gente trabalhar na obra dele. E os dons espirituais é para a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. O que mostra que o crente é cheio do Espírito Santo é pelas atitudes do crente, é pela obra do crente. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que profetizam na igreja, mas não larga amante. Tem 20 anos com amante e não larga amante. Uma pessoa dessa não é cheia do Espírito Santo. Tem pessoas que profetizam dentro da igreja, mas já tem 10 anos amigado e nunca casa. Não é cheio do Espírito Santo. Não é cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que pula, que roda, rodopeia no púlpito. Quando termina o culto vai tomar vinho. Não é cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vai levar ninguém para tomar vinho. O Espírito Santo é santo, meu amigo. O Espírito Santo não vai fazer ninguém trair a mulher. Porque o Espírito Santo é santo, ele é Deus e ele não concorda com pecado na presença dele, ó glória. O Espírito Santo, ele é santo, já se chama Espírito Santo. O que mostra que o cara é cheio do Espírito Santo é se ele tem o fruto do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito Santo, pastor? Gálatas capítulo 5, versículo de número 19 está escrito: porque o fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é domínio próprio, é temperança, oh glória, é temperança, oh glória, é gozo, é amor. Esse é o fruto do Espírito Santo. Mas dons espirituais não significa que o cara é cheio do Espírito Santo. Porque tem pessoas que entregam a revelação e até pulam na igreja,
mas não larga a vida promíscua. Compra e não paga. Passa cheque sem fundo. Pessoas que vai para o culto, roda, pula, corta laço. Roda de um pé só parecendo um saci pererê. E quando termina o culto, pega a namorada e vai para o motel. Não é cheio do Espírito Santo. Não é cheio do Espírito Santo. Não pode ser. Só se for outro Espírito. Mas o Espírito Santo não é, irmão. Não é. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Crente que está na igreja, que ainda acende vela para Maria, para José, para João. E na igreja fala língua estranha, marcha, profetiza. Não é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo. Paulo disse, não vos embriagueis com vinho que a contenda. Por que Paulo disse isso? Porque na cidade de Éfeso existia um sincretismo religioso. E o que era o sincretismo religioso, pastor Fabiano Santana? Por exemplo, terça-feira de noite, o fogo estava caindo, a irmã cantando, o louvor pegando fogo na igreja. Depois o pregador trazia uma mensagem alegre que o fogo caía. Quando terminava o culto, os crentes da igreja de Éfeso iam para o templo de Baco, encher a cara de vinho, tomar bebida forte no templo de Baco. Trair a esposa, mulher trair marido lá no templo de Baco. Baco era o deus da mitologia grega. Os crentes iam se prostituir e fornicar no templo de Baco. Por exemplo, domingo de noite, o pastor trazia um sermão abençoado. Os crentes davam glória a Deus, falavam língua estranha, chorava. Quando terminava o culto, o marido ia se encontrar com a amante lá no templo de Baco, o deus da mitologia grega. E quando Paulo ficou sabendo disso, Paulo disse, não, que desgraça é essa da igreja? Que miséria é essa? Que negócio é esse? E não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas seja cheio do Espírito Santo. Paulo disse, deixa essas misérias para lá, deixa esses pecados para lá, e seja cheio do Espírito Santo, rapaz. Irmão, ser cheio do Espírito Santo é difícil. Ser cheio do Espírito Santo não é no estralar do dedo, não é. Ser cheio do Espírito Santo não é como muitos pregadores falam. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai ser cheio do Espírito Santo como se fosse uma mágica no estralar do dedo. 1, em nome do Pai. 2, em nome do Filho. 3, em nome do Espírito Santo. Seja cheio agora. Não é, irmão, não é assim, não é assim. Ser cheio do Espírito Santo é difícil. Ser cheio do Espírito Santo não é como alguns cantores cantam. O Espírito Santo vai te encher agora. Não, não é assim. Não é assim. Ser cheio do Espírito Santo começa com arrependimento de pecado. Porque eu creio que o Espírito Santo, ele gera na pessoa arrependimento de pecado. Para o cristão ser cheio do Espírito Santo, primeiro tem que confessar o pecado, abandonar o pecado e deixar o pecado. Aí sim, o cristão, ele pode ser cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é difícil. Para o cristão ser cheio do Espírito Santo começa com arrependimento de pecado. É se arrependendo das suas mazelas, se arrependendo da vida pecaminosa, da dupla identidade, da vida promíscua, que ele é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo começa com oração. Eu estou pregando para a geração que não ora mais. Uma geração que não ora. Só vive de carona pedindo oração para ir para bem. Ora por mim, fulano, ora por mim. Mas não dobra o joelho para orar. Não tem prazer de orar. Como é que vai ser cheio do Espírito Santo se o cara não ora?
A oração é a chave da vitória. A oração é o combustível espiritual do crente. Carro sem gasolina não anda. Assim também a vida espiritual do cristão. Sem oração não vai para frente. Crente que não ora, irmão, peca contra Deus. Samuel disse bem assim para o povo de Israel: longe de mim de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Quando o crente larga de orar, deixa de orar, ele está pecando contra Deus. Porque ele está em pecado de negligência espiritual na presença de Deus. Então, para o cristão ser cheio do Espírito Santo é difícil. Tem que começar com oração, com lágrimas, com quebrantamento diante de Deus. Porque para o cristão ter comunhão com Deus não é no estralar do dedo. Não é de um dia para o outro. A nossa comunhão com Deus, irmão Antônio, a gente vai construindo no dia a dia. A gente vai construindo com oração, com renúncia, com santidade na presença de Deus, com vida santa na presença de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo começa com arrependimento de pecado. Em segundo lugar, começa com oração. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgar com quê? Com oração, com lágrima, quebrantamento na presença de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi, pedi, recebereis, batei e abre-se-vos-á, pois quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate se abre. A Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22: e tudo quanto pedirdes na oração, crendo recebereis. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 13: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 7: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Por quê? Porque Salomão estava orando e a glória de Deus encheu o templo. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 7 e o versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e o que mais? E se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6, versículo 10, que o crente Daniel orava 3 vezes ao dia, com as portas, ou com a janela do seu quarto aberta, para a banda de Judá, banda do sul Judá, banda do norte Israel, Jerusalém. E a Bíblia diz que Daniel era um crente que orava 3 vezes ao dia. Então, para ser cheio do Espírito Santo, também começa com oração. E a igreja hoje não ora mais. Os crentes hoje não oram mais. Quer vitória, quer ser usado por Deus, mas não quer dobrar o joelho para orar. Não quer pagar o preço na oração. Quer ser usado pelo Espírito Santo, mas não quer orar. O cristão só vence as adversidades da vida, as lutas, as pelejas, os levantes de joelho dobrado. É na oração. As maiores batalhas que Davi teve, ele venceu com oração na presença de Deus. As maiores batalhas que Israel travou e enfrentou antes de ir para a guerra, o povo orava, consultava a Deus. E o problema é que a nossa geração hoje tem tempo de estar no WhatsApp, tem tempo de estar no Facebook, tem tempo de estar no Instagram, mas diz que não tem tempo de orar, não tem tempo para conversar com Deus.
As vigílias hoje é mais um show gospel, porque não tem mais oração, irmão Antônio. Eu sou de um tempo que quando alguém dizia, Fabiano, vamos para a vigília, eu ia para orar. Porque nas vigílias tinha oração. Para começar a vigília, era 1 hora, 2 horas de joelho na presença de Deus. Orando, clamando. Oração e palavra na vigília. Tinha louvor, mas era poucos louvor, era mais oração e palavra, porque já se chama vigília. Hoje, as vigílias é mais um show gospel, é mais uma discoteca gospel, parece mais uma discoteca gospel. Porque é só cantoria, a noite toda, cantoria, mas não tem oração. O povo não dobra o joelho mais para orar, para conversar com Deus. Como é que Deus vai operar no lugar que não tem oração? Que não tem santidade? Que não tem busca constante na presença dele? Deus não opera. O povo hoje não ora mais. O povo hoje tem tempo para tudo, menos para falar com Deus. E sabe por que os paralíticos não andam mais dentro da igreja hoje? Sabe por que o mudo entra na igreja mudo hoje e volta para casa mudo? Sabe por que Jesus não está mais fazendo milagre dentro da igreja hoje? Porque, infelizmente, muitas igrejas hoje se tornaram empresas. Porque muitos pastores hoje estão pregando a falsa teologia da prosperidade. Fica enchendo linguiça em cima dos púlpitos. Só linguiça, mentindo para o povo. Pregando a falsa teologia da prosperidade. Pregando a doutrina positiva. Você vai vencer, você vai ser empresário, você vai ser empresária. Avivamento dentro das igrejas hoje olha para o teu irmão, fala para ele que ele vai vencer. Avivamento hoje dentro da igreja olha para o teu irmão, fala para ele que ele vai prosperar. Por que essa pastosada não fala assim, olha para o teu irmão e manda ele sair do adultério? Por que não manda? Olha para o teu irmão e manda ele deixar de deitar com a amante. Olha para o teu irmão, para a tua irmã e manda essa irmã deixar essa calça leg apertadinha, mostrando tudo no culto. Por que não manda? Porque não dá dinheiro, né? Verdade, Deus. É porque não dá dinheiro, né? Vai acabar o dinheiro, né? Não dá isso aqui, né? Não dá ibope, não dá dinheiro, não dá fraude, né? Não dá dinheiro. Verdade. Aí acaba o dinheiro da igreja, né? Se falar isso. Não vai entrar o bambá. Aí tem medo de pregar essas coisas, irmão. Verdade. Aí não prega. Deus está levantando um profeta para denunciar essa cambada, irmão. Sim, é verdade. Se Satanás está pensando que a igreja vai ficar do jeito que está, não vai ficar não, que Deus está levantando um homem que tem coragem de denunciar o pecado. Deus está levantando um homem que não vai se corromper com o sistema. Deus está levantando um homem que não vai se portar com cachê alto, com fama, com aplauso. Eu não estou nem aí para nota de mensagem, irmão. Se a nota é 1, se é 2. O propósito da pregação não é pregar para abrir agenda. O propósito da pregação é pregar para fazer a vontade de Deus e para a vida ser liberto, glória. O propósito da mensagem não é pregar para ser ovacionado, para ser aplaudido e para votar de novo. Não. O propósito da mensagem é pregar para surtir efeito, para a vida ser salva do pecado, glória. Por que os pastores hoje não pregam mais contra a saia curta dentro da igreja? Verdade, Senhor. Por que os pastores hoje não pregam mais contra a vaidade na igreja? Por que não prega? Porque não dá dinheiro, né? O dinheiro fica pouco. Né? Não entra real na igreja, né? Eles acham que se tocar no pecado da vaidade não vai entrar dinheiro, né? Verdade. Agora, sabe qual é a tática do diabo para a igreja brasileira hoje?
A tática de Satanás é: fica na igreja com tua sainha danita mesmo e tu não sobe com a igreja. Fica na igreja com tua calça apertadinha mesmo e tu não sobe com a igreja. Fica na igreja com tua vaidade, com tua vida promíscua e tu não sobe no arrebatamento com a igreja. Fica na igreja no teu adultério e tu não sobe com a igreja. Fica na igreja na tua prostituição e tu não sobe com a igreja. Mas o que Deus quer não é apenas que você participe com a igreja. O que Deus quer é que você suba no arrebatamento com a igreja. Mas para subir no arrebatamento tem que ter vida santa e tem que ter santidade na presença de Deus. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é difícil. Começa com arrependimento de pecado, abandonando um pecado. Segundo, começa com oração. Terceiro lugar, para ser cheio do Espírito Santo, irmão Antônio, o crente tem que andar em santidade na presença de Deus. Porque Deus é santo. A palavra santo no grego koiné não significa imagem de barro, imagem de escultura, não. Santo no grego quer dizer separado do pecado, separado do mundo. Deus é santo e ele vai arrebatar uma igreja que anda em santidade ou glória. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, desde que evangelho é evangelho, nós não sabemos ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns intérpretes, alguns estudiosos atribuem a autoria ao apóstolo Paulo. Outros dizem que foi Barnabé. Outros dizem que foi Silas na forma hebraica. Outros dizem que foi Silvano na forma grega. E outros dizem que foi Apolo de Alexandria, que conhecia o grego koiné e era um varão eloquente e fervoroso nas escriturísticas sagradas. Mas vem comigo, por favor. Nós não sabemos ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz em 1 de Pedro, o nome Pedro quer dizer no grego Petro, que quer dizer fragmentozinho de pedrinha, flagelo, ou pedrinha pequena. Capítulo de número 1, a saber o versículo 15 está escrito: como é santo aquele que vos chamou, sejais santo em toda maneira de viver. É santo no vestir, é santo no conversar, é santo no andar, é ser santo na presença de Deus. Vem comigo, por favor. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 23, a cidade de Tessalônica ficava localizada na Europa. Olha o que Paulo disse. Paulo disse assim: e o Deus de paz vos santifique em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Isto quer dizer que o cristão tem que ser santo na alma, no corpo e no espírito. Agora eu fico olhando uma coisa, dentro da igreja hoje, até nos púlpitos, fica uma mulherada, até uma mulher que fala que é pastora, missionária no altar da igreja, com batonzão vermelhão, com a mini saia da Anitta, cabelo cortado, de calça leg mostrando a calcinha, de calça apertada mostrando tudo. Como é que você acha que uma pessoa dessa é cheia do Espírito Santo? Se o Espírito Santo não habita onde tem pecado, irmão. Isso é pecado de lascívia. E o que é lascívia, pastor? A mulher coloca uma sainha curtinha da Anitta, uma calça apertadinha desenhando as partes íntimas, desenhando o corpo dela todo, colocar uma calça leg mostrando as partes íntimas. Ela está pecando duas vezes. Primeiro, ela está pecando por usar aquela veste. Segundo, ela está pecando porque está levando alguém a pecar. Aleluia, aleluia. E lascívia é um pecado que Deus odeia, que Deus abomina. Lascívia, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17, que é obra carnal, é obra da carne. Então escuta, por favor. Em cima de muitos púlpitos hoje, tem um bocado de mulher que diz que é pastora missionária, que anda seminua no altar, mostrando coxa, mostrando as pernas, mostrando o umbigo, cabelo cortado, toda nua no altar.
altar e ainda está cantando no altar. Prega no púlpito da igreja, canta no púlpito da igreja. E paz, meus senhores, tem muita esposa de pastor também que é uma verdadeira Jezabel em cima do púlpito. Jezabel no altar, porque Jezabel fala de um espírito manipulador, ela vem para manipular. Jezabel fala de um espírito submisso. Jezabel mandava no pamunha do Acabe, porque tem pastor que ele é pastor da igreja, mas quem manda nele é a esposa dele. Tem pastor presidente que ele pastoreia a igreja, ele é pastor da igreja, mas é mandado pela mulher, come na mão da mulher. A mulher faz dedo de boneco, vem pra cá ele vai, vem pra cá ele vai, vem pra cá ele vai. Ele manda na igreja, mas a mulher dele que manda nele. Sabe como é que ele pastoreia a igreja e disciplina a igreja? Com a Bíblia. Ele carrega os crentes, é com a Bíblia. E a mulher carrega a igreja com fofoca nas redes sociais, com fofoca no WhatsApp, com fofoca nas redes sociais. Ele carrega a igreja com oração e com Bíblia. E a mulher carrega a igreja com a língua, porque o que mais tem é mulher de pastor que não tem o que fazer, eu fico o dia todo nas redes sociais. É mulher de obreiro que não tem o que fazer, ela fala, canta aqui que eu quero, prega aqui que eu quero. É Maria Bonita, Maria Bonita, canta que eu quero, prega que eu quero. E o marido, que é um pamonha, fica na mão dela. Ela faz de boneco, vem pra cá ele vai, vem pra esquerda ele vai, vem pra direita ele vai. É uma Jezabel. É por isso que tem pastor no Brasil que não me convida mais pra pregar, irmão. Não me convida porque a sirigata da filha anda nua, anda pelada. É uma filha, anda nua, é uma pirigueta. Namora com um, namora com outro e canta no coral, canta na igreja. A mulher também é outra Jezabel, anda nua no altar, anda despida no púlpito, uma arara despenada no altar, anda toda nuazinha, toda enfeitada, parecendo um bambolê. Aí não me convida porque sabe que eu denuncio essas práticas. Eu falo a verdade, aí não convida. Mas escute, pastorzada, gostando ou não, vocês vão ter que ouvir, porque eu não vou aí fisicamente na igreja de vocês, na empresa de vocês, mas um vídeo meu vai chegar no celular do membro de vocês. Eu não vou aí pessoalmente, fisicamente na igreja de vocês, mas os membros da igreja de vocês vão me ver pelas redes sociais. Mas tem que vai, aleluia, mas vai ter que ouvir a verdade. E a palavra de Deus é essa: eu quero conserto na igreja do Brasil. Aleluia, Deus quer conserto na igreja brasileira. Deus quer conserto na igreja brasileira, porque a prostituição, a vaidade está em cima dos púlpitos e dentro da igreja no Brasil. Verdade, Senhor. E por que os pastores folgou a doutrina, deixou entrar esse negócio? Porque eles acham que se ele pregar duro não vai entrar dinheiro na igreja. Verdade. Eles acham que se ele pregar contra a saia curta, não vai, a irmã vai parar de dizimar. Eles acham, Satanás colocou na mente deles, que se eles pregar a verdade, o povo não vai dar mais oferta na igreja. É mentira, irmão. Palavra de Deus, palavra de conserto não esvazia a igreja, não. Verdade, Senhor. Palavra de conserto não esvazia a igreja. O que esvazia a igreja é pastor adultando na frente da obra. O que esvazia a igreja é pastor mercenário que está passando a mão no dízimo da igreja. O que esvazia a igreja é pastor adúltero, canalha em cima do altar. O que esvazia a igreja é pecado no meio da arraial. E Deus está revelando um Acã que está em cima dos púlpitos nesses últimos dias. Deus vai tirar a capa dos Acã. Em cima de muitos púlpitos, de muitas igrejas, está assim de Acã. E Deus vai começar a tirar a capa dos Acã. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque tem pastor que está no segundo casamento e está pastoreando. Tem pastores que estão no terceiro casamento e estão pastoreando a igreja. Como se nada, irmão Antônio, tivesse acontecido. Como se fosse beber um copo com água. Divorciou, casou de novo, está em adultério e continua pastoreando a igreja. Já está no segundo casamento, terceiro, quarto, quinto casamento e pastoreando a igreja. Escuta, Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo disse: convém que o bispo, convém que o pastor seja irrepreensível. A palavra irrepreensível no grego é o homem que ninguém tem de que acusar ele.
que ninguém tenha uma mancha dele, um homem sem mancha, que não tenha ninguém que lhe acuse, que lhe aponte o dedo. Convém que o bispo, que o pastor seja irrepreensível. Segundo, mulher de uma só mulher não é não. Marido de uma só mulher vai briga com a Bíblia, porque a Bíblia que diz marido de uma só mulher. E os pastores hoje estão casando e descasando. Estão no segundo, terceiro, quarto casamento. Mas o problema é que eu estou para a geração. Verdade. Eu estou pregando para uma geração que não confronta eles, que não bate no pecado deles, que não denuncia o erro deles. Não confronta. Que não confronta porque tem medo. Tem medo, irmão, tem medo. Tem obreiro que tem medo de obreiro. Sabe que o pastor dele está no terceiro casamento. Tem medo do pastor colocar no banco. Aí fica, ó, calado dele. Tem irmãs que têm oportunidade para cantar na igreja. Sabe que o pastor está no terceiro casamento. Ó, fica calada. Por quê? Porque tem medo para cantar. Mas escuta, irmã, se tu não cantar na igreja, canta na praça. Se tu não cantar na igreja, canta na rua. O louvor não é para os homens, o louvor tem que ser para Deus. O louvor tem que ser para a glória de Deus e para glorificar Jesus Cristo de Nazaré. Então escuta, os pastores hoje, a maioria, estão tudo casando e descasando. Não tem mais santidade. Como é que a igreja vai ser cheia do Espírito Santo? Não tem como ser cheio do Espírito Santo. Não tem mais santidade no altar. Pastores trocando de mulher como se troca de roupa. Trocando a mulher mais velha pela novinha. Uma arranca de crente mulambada dentro da igreja, orando para a esposa do pastor morrer para ela casar com o pastor. Verdade. Torcendo para a esposa do pastor morrer para ela casar com o pastor. E tem pastor que trata a mulher de casa mal. Não abraça, não dá um carinho na esposa, mas é delicado com a piriguete lá fora. Com a piriguete, com a novela que toca na mão, ele alisa a mão, serve cafezinho, serve água com a piriguete. Agora com a esposa é um bruto, é um cavalo, irmão. Agora com a novinha ele trata bem. A novinha, ele trata bem a novinha. A esposa em casa ele trata mal. Agora a novinha ele pega na mão, alisa, serve água, serve cafezinho para a novinha. É por isso que os milagres desapareceram dentro das igrejas hoje. É por causa dessa cambada, é por causa dos pecados. E se Deus não levantar pregador doido como eu e mais uns 50 no Brasil, daqui a 5 anos não vai ter mais igreja evangélica no Brasil. Vai virar tudo discoteca gospel, boate gospel. Vai virar igreja católica. Pode tudo e pode tudo. Sai da frente, demônio. A igreja não é tua. A igreja é de Jesus Cristo de Nazaré. Nesses últimos dias, Deus está limpando a igreja. Aleluia. Deus está limpando a igreja. De lava subcomanácia navaia candenebrion dekel. Deus está limpando a sua obra, lava subriendekel. Deus está limpando a sua casa. E o lugar mais podre hoje dentro da igreja é no altar, é no púlpito. É no púlpito que tem pastor pedófilo. É no púlpito que tem pastor passando a mão no dízimo da igreja. Pegando o dinheiro da igreja, triplicando e duplicando nota fiscal falsa. Pegando o dinheiro da igreja, aplicando fora da igreja. E não ajuda o órfão da igreja, não ajuda a viúva, não ajuda o viajante, não ajuda o forasteiro, não ajuda ninguém. É no púlpito da igreja que tem pastor no terceiro e quarto casamento. E você acha que Deus vai deixar isso barato, irmãos? Ele não vai deixar barato não, porque Deus é santo. E pecado não perpetua na presença do Senhor. Deus é santo, Ele quer conserto na sua obra.
Deus não quer que você faça a obra dele de qualquer jeito. Ele quer santidade na presença dele. Um pastor que trai a sua esposa, que troca de mulher, perdeu a autoridade para pastorear. Tem que entregar a credencial de pastor e tem que ir para o banco, irmãos. Verdade. Tem que sentar na cadeira e dar o lugar para outro. Porque não tem mais moral para pastorear. Não tem mais moral para pregar. Perdeu. Não tem mais gabarito para pregar. Não tem mais moral. Perdeu, meu irmão. Perdeu. Perdeu o respeito. Perdeu a moral. Perdeu. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Verdade, Senhor. Só que o problema é que o povo está deixando esses caras fazer o que querem da igreja hoje. Porque tem pregador que não denuncia mais isso. Por que não denuncia? Porque tem pregador que é comprado. Profeta encomendado. Profetas encomendado. Tem pregador que só prega para querer ser famoso, irmão Antônio. Tem pregador que só prega para ganhar oferta. Preocupado com cachê alto, cachê de 1.000, de 2.000, de 4.000. E Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 8, dai de graça o que recebeste de graça. Briga com a Bíblia. Aí tem pregador que não denuncia isso porque tem medo de nunca mais voltar naquela igreja para pregar. Tem pregador que não prega contra isso porque tem medo de perder o aplauso da plateia, do povo. Porque ele tem medo de não ser ovacionado, tem medo de não ser aplaudido, tem medo de perder o holofote. Tem medo de quando terminar o culto, o pastor não dá oferta. Tanta igreja que eu já preguei no Brasil, e porque eu preguei contra adultério, o pastor disse que ia me dar R$200 de oferta, irmão Antônio. Mas eu preguei contra adultério, ficou nervoso comigo, falou, com você eu falo depois do culto. Deixa eu dar a bênção apostólica. Eu falei, tá certo, pastor. Quando terminou o culto, ele disse, eu ia te dar os 200, mas você pregou contra o divórcio, contra o adultério, você, por mim, você volta para casa andando. E não me deu os R$200. Mas a mensagem foi pregada, irmão. A mensagem foi pregada. Lava sub comandaragaçai. Rabandou. E quando terminou o culto, eu disse, Deus, eu preguei a verdade, estou com meu filho, com minha esposa, o que é que eu faço? E de repente uma irmã chegou para mim e falou, pastor, vamos na minha casa fazer oração, e eu fui. Cheguei lá, orei pela irmã. A irmã, pastor, antes de ir embora, toma um café comigo, por favor. Nós tomamos café com a irmã, oramos. A irmã veio com o envelope e me deu uma oferta, mais do que aquilo que o pastor ia me dar, porque Deus cuida, porque Deus é poderoso. Aleluia. Deus sempre dá um jeito, Deus sempre abre uma porta, mas Deus não quer mentiroso na sua obra, temos que pregar a verdade. Rai ponte pra folha vácia. Deus está levantando homens que terra disposta a sofrer por amor ao evangelho. É verdade, Pai. Homens que não negociam a palavra. É, Espírito Santo. Homens que não trocam a mensagem da cruz. Aleluia. Jesus está voltando. Delebacalabassuribicandaragaçaia lavassopria. Andebe kibidori que amanda caçuí. Tanta igreja que eu preguei em Curitiba, no estado de Goiás, porque eu preguei contra o pecado. O pastor me deixou ir para casa até andando. O único dinheiro que eu tinha na casa, eu peguei o Uber que eu tinha no bolso. Eu peguei o Uber com minha esposa, fui para casa. E no outro dia, Deus abriu uma porta maior para mim. Sabe por quê, irmão? Deus cuida dos fiéis. Aleluia. Deus cuida dos fiéis, mas o problema é que tem muitos pregadores que estão sentados na mesa de Jezabel. Pregadores que estão assentados na mesa de Jezabel, que se vende por R$100 de oferta, se vende por R$200 de oferta. Ele troca a salvação dele por causa de R$200. Ele troca a salvação dele por causa de R$400. Escute isso aqui, Deus é Deus e o resto é homem. Se o homem fechou uma porta para ti, Deus abre 1000. Aleluia. Aleluia.
Se o homem disser que tu não vai, Deus diz tu vai porque tu tem promessa. E que tem promessa de Deus não morre na véspera. É só ficar na posição de Deus que não morre na véspera. Quem tem promessa de Deus e andar em santidade na posição não morre antes do tempo. Só morre quando Deus cumpre todas as promessas. Basta ficar na brecha de Deus. Verdade, Senhor. Arabassuri kovalabassore mandaragassara badove devastekel. Arabandu bikibidor que mande que levai a subi que me dará saia. Minikian torne priende kel. Eu preguei na cidade de o interior de Goiás. E quando eu estava pregando lá a verdade contra o pecado, juntou 3 pessoas para me bater, irmão. 3 pessoas, o pastor da igreja e mais 2 bandidos dizendo que era obreiro em cima do altar. 3 para me bater, 3. Verdade, Senhor. E o pastor me disse, não te dou nada. Você vai voltar para Goiânia, capital, só se for de pé, não te dou nada. Juntou 3 para me bater. Por quê? Porque eu preguei contra o pecado dentro da igreja. 3. O pastor da igreja foi o primeiro. Verdade, Senhor. E chamou mais 2 canalhas que diziam que era obreiro da igreja. Eu entreguei todos 3 na mão de Deus. Sabe o que aconteceu? A igreja está lá e está fechada, porque Deus é Deus, irmão. O Espírito Santo faz a gente sentir as coisas, e quando Deus manda, Ele garante. É, Senhor, verdade, Deus. O que aconteceu? Eu peguei meu filho e minha esposa depois do culto. Fiquei andando atrás de um ônibus na cidade para voltar para Goiânia. E nada de passar ônibus. Nada de passar ônibus. Depois peguei um Uber. Nós voltamos para Goiânia. Lava subquimindorquia. Depois um pastor me ligou e falou, vem pregar aqui no congresso. Preguei no congresso. Me deu uma oferta abençoada. Não que eu pedi, porque eu não peço oferta para pregar e nem cobro para pregar. O pastor sentiu de Deus e me deu. Irmãos, Deus conhece a nossa necessidade. Não vale a pena, irmão Antônio, mentir para ganhar oferta. Não vale a pena mentir para ganhar cachê alto. Não vale a pena mentir para ser aplaudido. Temos que ser fiéis a Deus. É, sim, é verdade, Deus. João Batista não mentia para ganhar oferta. Alabacandere. Elias não mentia para ganhar oferta. É, sim, é verdade, Pai. Jeremias não mentia para ganhar oferta. Alabanasuribia. Ezequiel não mentia para ganhar oferta. Deus está levantando Micaías para colocar Acabe no seu lugar. Deus está levantando João Batista para pregar contra adultério de Herodes. Deus está levantando Elias para denunciar a vaidade, a idolatria e a prostituição de Jezabel. Alabassuribicandaragaçaia, Deus quer santidade. O Espírito Santo não pode trabalhar onde tem pecado de vaidade. Verdade, Deus. E tem pessoas que falam assim, a roupa não salva não. Salva não? Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 assim, que do mesmo modo as mulheres cristãs se vista com pudor. Verdade, Deus. A palavra pudor quer dizer no dicionário da língua portuguesa Silveira Bueno, com vergonha, com respeito, com respeitabilidade. Isso é, não no frisar do cabelo, briga com a Bíblia. Não com vestidos preciosos, briga com a Bíblia. Não com ouro, ou pérola, ou prata. Briga com a Bíblia. Mas com mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. É, sim, verdade, Senhor. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. E a beleza da mulher cristã não seja conhecido no exterior, no uso de joias, ou ouro, ou prata, ou com vestidos preciosos, ou no frisar do cabelo, mas a beleza da mulher cristã crente que vai morar no céu seja conhecida no interior, refletindo a glória de Deus. Briga com a Bíblia, porque é a Bíblia que diz, refletindo a glória de Deus.
A Bíblia diz em Levítico capítulo 20, versículo 28, eu vos tirei da terra do Egito para ser para mim povo santo, que anda em santidade na minha presença, povo separado na minha presença. O cristão também é conhecido pelas suas vestes. A Bíblia diz em 2 Reis capítulo 1 que o rei Acasias estava enfermo. E ele mandou seus mensageiros consultar a Baal Zebub, o deus dos Ecronitas, o deus de Ecrom, para saber se ele viveria ou morreria daquela enfermidade. A Bíblia diz que Elias, o tisbita, oriundo da cidade de Tisbe, que era um povoado que ficava a 8 quilômetros a nordeste de Jerusalém, olhou para os mensageiros do rei Acasias e disse: o seguinte é esse, ide dizer para Acasias, da cama que ele subiu, ele não descerá, mas certamente ele morrerá. E a Bíblia diz que quando os mensageiros deram notícias novas para o rei Acasias, rei de Israel, Acasias perguntou: como foi que esse profeta estava vestido? Alabassub comandaraçai. Os mensageiros de Acasias disseram: ele estava vestido com veste de pelo de camelo e com cinto de couro em volta dos seus lombos. Caiu a ficha. Acasias disse: já sei quem é Elias o tisbita. Eu já sei quem é Elias o tisbita. Então, o cristão é conhecido pelas suas vestes também. Que o diabo vista seus filhos, irmão. Que o diabo vista suas filhas, mas crente que vai morar no céu, ele sabe como se vestir. Crente que vai morar no céu, ele se veste como crente. Ele se veste com pudor. Ele anda em santidade, não para agradar os homens, mas para agradar o Deus da igreja. Ele se veste com pudor para agradar a Deus. Então escute isso aqui, por gentileza. Se o teu evangelho deixa você vestir o que você quer, deixa você andar com a sainha da Anitta, com as roupas escrotas, me desculpa, você ainda não é crente. Você é simpatizante do evangelho. Você está namorando com o evangelho, mas você ainda não casou com o evangelho. Se teu evangelho deixa você estar na igreja pregando e cantando, e tem uma gambiarrazinha por fora, tem uma ramificação por fora, tem uma treta por fora, me desculpa, você ainda não é crente. Porque crente, meu irmão, tem que ter santidade na presença de Deus. Verdade, Deus. Santidade na presença de Deus, porque Deus é santo. Só que falar de santidade hoje acabou, irmão Antônio, acabou. Ninguém fala mais na igreja brasileira. Acabou esse negócio de pregar sobre santidade. E quem prega hoje a verdade é tido como julgador. Porque tem um grupo aí de não julgueis para que não sejais julgados. Aí lê o texto fora do contexto e não sabe nem contextualizar o texto. Quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgado. Jesus estava falando de você falar algo que não tem certeza. Mas o próprio Jesus também disse em João capítulo 7, versículo 13: nada julgueis antes de tempo, mas pela reta justiça e verdade. Pregar a verdade é uma coisa, julgar é outra. O que eu estou pregando aqui é Bíblia, é a verdade. E a Bíblia diz, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí tem um grupo que fala: não julgueis para que não sejais julgados. Quem prega a verdade hoje é odiado, irmão Antônio. E isso não é da agora, não. 400 profetas de Acabe estavam profetizando prosperidade para Acabe. Sobe para Ramote e Gileade, 1 de Reis, capítulo 22. O livro de 1 de Reis apresenta Jesus como o rei verdadeiro da igreja. E a Bíblia diz que 400 profetas de Baal, 400 profetas de Acabe estavam profetizando só para o rei. Sobe para a cidade de Ramote e Gileade, porque Deus vai dar aquela cidade nas tuas mãos. A Bíblia diz que só um profeta, Micaías, que falou a verdade. Micaías chegou e falou assim: rei conselho, sobe para Ramote e Gileade, porque Deus vai dar a mão.
Aí o rei Acabe falou assim: quantas vezes eu falei para você, em nome do Senhor, que tu me fales só a verdade em nome do Senhor? Quantas vezes eu falei, Micaías, para você não mentir para mim, que você me fale a verdade em nome de Deus? O que eu quero ouvir é a verdade, Micaías. Aí Micaías falou: quer saber a verdade, rei? Então eu vou falar a verdade. Tu vai para Ramote de Gileade, mas tu vai morrer na guerra, rei. A Bíblia diz que Zedequias deu um murro na cara do profeta Micaías e disse: de onde saiu de mim o Espírito do Senhor? De onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar com você, ó Micaías? E o rei Acabe falou assim: prende o profeta, sustenta ele com pão de amargura e água de fel, até que eu volte em paz de Ramote Gileade. Micaías, filho de Ila, apontou o dedão de profeta e disse: se tu votar em paz de Ramote Gileade, Deus não falou através de mim, tu vai morrer, Acabe. A Bíblia diz que Acabe se disfarçou de soldado, ficou temeroso, foi por meio da peleja da guerra. Um frecheiro pegou a sua flecha e, sem saber para onde atirar a flecha, soltou a flecha. E a Bíblia diz que a flecha, aquela flechada, pegou em Acabe e Acabe morreu, irmão, conforme a palavra de um homem. No meio de 400 profetas de Baal, só um falou a verdade. Estamos vivendo esse tempo agora, irmão Antônio. Estamos vivendo esse tempo agora. Muitos não pregam mais a verdade. Os pregadores do Brasil, a maioria são peritos em tirar oferta. Os pregadores do Brasil são peritos em colocar lençol, pedir cheque pré-datado, pedir cheque para o povo fazer cheque, pedir aliança, pedir dinheiro para o povo. Eles são peritos nisso. Os pregadores do Brasil são peritos em pregar prosperidade para o povo. Você vai vencer, você vai ter carro, você vai prosperar, você vai ter avião, Deus vai te dar, Deus vai te trazer, Deus vai te levar, você vai ser rico. Mas Jesus nunca pregou prosperidade para ninguém. O evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino de Deus, era arrependimento de pecado e salvação da alma, o evangelho da salvação, ô glória. Jesus nunca prometeu avião para ninguém. Jesus nunca prometeu ouro e prata para ninguém. Jesus nunca prometeu carro, moto, apartamento para ninguém. Mas Jesus prometeu que se o cara fugir do pecado, se o cara fugir da vida promíscua, se o cara fugir da prostituição, se o cara fugir do adultério, esse sim vai morar com ele lá na glória. Esse sim vai morar com ele lá no céu. Então escuta essa. Se alguém está dizendo para você que Deus vai te dar carro, é mentira. Se alguém está dizendo para você que Deus vai te dar ouro, vai te dar prata, é mentira. Se alguém está dizendo para você que tu vai ser rico, empresário, é mentira. Se alguém está pregando para você ter loja, vai ser empresário, vai ser rico, é mentira, meu irmão. Porque a vontade de Deus, o interesse de Deus é que tu largue a mulher que não é tua. O interesse de Deus é que tu abandone a fornicação. O interesse de Deus é a tua alma. O interesse de Deus é te libertar. O interesse de glória. Esse é o interesse de Deus. Esse é o interesse de Deus, te levar para o céu, salvar a tua alma, te dar a salvação da tua alma. Esse é o interesse de Deus. Só que os profetas hoje estão pregando para essa esfera. Tirar a visão que é para cima, a visão de águia, como Paulo disse em Colossenses 3:2, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas espirituais, onde Cristo está sentado à destra, à direita de Deus Pai. Tirar a visão da noiva que é para cima e colocar a visão da noiva de porco. E porco só olha para baixo. E qual é a visão de porco? Que comeremos, que vestiremos, que beberemos, meu irmão. Mas escute isso aqui, alabassuri picandarabasora bacandarabacaia. Todas as vezes que o povo de Israel se desviava de Deus, Deus levantava profeta. Todas as vezes que a idolatria
terra demais o pecado, Deus levantava profeta. E Deus, nesses últimos dias, para pregar a verdade, Deus está levantando um homem que esteja disposto a sofrer pelo evangelho, que esteja disposto a perder amigos, mas não perder a comunhão com Deus, que esteja disposto a mil, mas que prega a verdade, porque é melhor você perder o cachê de 2.000, de 4.000 do que perder o céu. É melhor você perder aplauso, a lavassura, do que ser aplaudido aqui na terra e ir para o inferno com aplauso e tudo. Você perder a agenda do que você ir para o inferno com a agenda e tudo, e você ir para o céu, ô glória. É melhor você perder ouro e prata aqui nessa terra e você ter o céu. É por isso que alguém fala, esse pastor nunca vai enricar, esse pastor nunca vai longe, porque ele prega a verdade. Esse pastor nunca vai ter carro importado, nunca vai ter loja, empresa. Claro, eu não sou bandido, eu não sou ladrão, não sou mercenário, não sou mentiroso. Eu não ando mentindo com o nome de Deus para ganhar dinheiro. É lógico que eu não vou ter empresa, é lógico que eu não vou ser famoso, é lógico que eu não vou ter empresa, ouro e prata. Esse pastor tem tudo para explodir. Não precisa explodir, porque no dia que eu explodir, eu não posso mais falar o que o Deus da igreja manda eu falar. Esse pastor